justamente é mudanças climáticas e seu impacto no desenvolvimento cerebral, que é um tema extremamente atual, é muito curioso, eu tenho certeza que está todo mundo aqui muito animado com esse tema. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso professor. Quem vai dar aula para a gente hoje é o coordenador da Liga, o professor Dr. Limin, que é neurologista, professor titular do Departamento de Neurologia aqui da FCM, neurocientista, tem um currículo Lattes extenso, com diversas publicações, é uma honra tê-lo aqui dando aula para a gente, está sempre assíduo participando das coisas com a gente, e é embaixador da epilepsia e coordenador de educação e difusão do conhecimento do Brain. Então, professor, sem mais delongas, muito obrigado pela sua participação aqui, a gente fica muito feliz, e fique à vontade para começar a aula, quando você se sentir vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, Diego. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Estão com casa cheia, 97 pessoas, né? Acho que cabe 100 pessoas na nossa sala Meet. Estamos quase chegando lá. E realmente é uma honra, é um grande prazer estar com vocês, conversando sobre um tema que eu, de fato, descobri recentemente também, né? Muito instigado por conta de um convite que eu recebi da Ariane Porto, que é uma cineasta e que coordena um festival de cinema ambiental, direitos humanos, que esse ano completa 29 anos de história. E ela, né, me convidou, Li, você não quer fazer parte desse festival Ecocine? Participe, porque acho que você faz uma abordagem bacana das neurociências, e eu achei que, olha, por que não, né? Afinal, nunca fui num festival de cinema. Tudo bem que não é presencial para a gente andar naquele tapete vermelho, né? Tal, de smoking, coisa assim, que a gente vê, pelo menos nas fotografias, vai ser uma coisa bastante glamourosa. E assim, olha, por que não, né? Vou encarar esse desafio. Mas daí, ao mesmo tempo, quando você aceita um convite desse, começa a se perguntar: como é que eu vou preparar a apresentação, né, para um festival de cinema que fala sobre meio ambiente e que, nesse ano, a temática é sobre liberdade, né, e que é um tema muito também atual na questão dos direitos humanos, né, que tanto nós nos debatemos, nos conversamos. E eu achei que seria interessante, então, até eu me, né, familiarizar com o assunto. E nesse processo, eu digo que me apaixonei por esse assunto, né? Acho que é um assunto que a gente observa meio que no canto de olho, aqui e ali, né? Escuta aqui e ali algumas notícias, mas quando você pega o assunto e começa a estudar ela, e você começa a ver que realmente tem muita coisa, mas muita coisa já feita, muitas perspectivas e muitas realidades do qual eu desconhecia, que eu gostaria de apresentar para vocês. Até eu fiz algumas perguntas de brincadeira aí com a Lorena, né, perguntando, afinal, né, a mudança climática pode impactar na nossa saúde? Né? Como é que a mudança climática impacta na nossa saúde? E a mudança climática pode influenciar no desenvolvimento cerebral nosso? Qual que é o mecanismo por trás disso? Então, foram algumas perguntas que eu joguei para vocês como, digamos, uma maneira de provocar a curiosidade e trazer vocês aqui, né, para essa conversa que vamos iniciar aí. E pegando um pouquinho também das palavras de Diego, né, que eu acho que a Liga é super legal. Eu vejo que é uma das atividades fantásticas que vocês, acadêmicos, alunos, né, podem desenvolver. E que eu vejo vocês desenvolvem de uma maneira, assim, soberba, fantástica. Né? Eu estou como coordenador da Liga, acho que desde a ida de 2006, 2004, coisa assim, já até perdi as contas, e que a Liga, ela inicialmente nasceu como uma Liga de Epilepsia, né? Por conta de uma campanha internacional que nós estávamos desenvolvendo, chamada Epilepsia Fora das Sombras. Quem tiver curiosidade, depois eu posso mandar o link do histórico inicial, e foi muito por conta, digamos, desse, projeto da OMS no Brasil, que a Liga inicialmente se organizou. É claro que vocês, alunos, né, vocês são seres fantásticos, curiosos,
e auto-organizativos aí, e vocês foram mudando, digamos, o enfoque, cada diretoria trouxe uma abordagem diferente. Então, da Liga de Epilepsia, ela virou uma Liga de Neurociências, né? E essa Liga de Neurociências ficou por um bom tempo, até, digamos, que ela mudou novamente para ser uma Liga de Neurologia e de Neurocirurgia, né, do que é hoje ainda. Né? Então, muito adequado, digamos, essas evoluções que se tem. E eu faço realmente esse convite, reforço esse convite do Diego, que todos participem, que é uma maneira de vocês se manterem atualizados, né, de fazerem uma atividade também de extensão, e, sobretudo, aqui na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas, a gente preza muito por desenvolvimento do senso crítico, né? Que até vocês têm uma disciplina na formação de vocês chamada Iniciação à Prática Científica, que a gente visa trazer esse espírito, essa iniciação que vocês vão levar para a carreira de vocês adiante, né? De realmente desenvolvimento do senso crítico, análise, digamos, das evidências científicas do que se tem para oferecer o que tem de ciência, de científico para os seus pacientes futuramente. Bom, então vamos lá. Então, vocês devem estar se perguntando por onde que o livro vai começar essa pegada aí de mudança climática, né? Porque, se vocês forem ver, tem até um grupo de pessoas que fala que mudança climática não existe, né? Esse, geralmente, é o grupo das pessoas que acreditam na Terra é plana, né? E aí vai. Acho que tem todo um repertório das pessoas que hoje a gente chama de negacionistas, né? E que realmente a gente passou dessa fase da ciência em discutir se tem ou não tem. A mudança climática é um fato real, né? É um fato real, e que ela, digamos, tem um impacto muito grande na saúde da população e no cérebro, no sistema nervoso também. Tanto que eu vou agora fazer uma apresentação da tela. Essa é um momento sempre, digamos, delicado, porque eu basicamente saio, né, do ar, coisa assim, vou para um outro espaço e vocês vão ver só a apresentação. Porventura, alguma coisa acontecer nesse período, né, vocês me avisem, né? É como se fosse, né, andar no espaço aí, né? Major Tom. Vamos lá. Aula da Lica. Então, vamos lá? Tudo certo, começando para ver, viu? Muito obrigado por me orientar aqui, né? Então, vamos na nossa jornada aí, eu acredito alguns meia hora, no máximo, de eu levar vocês aí. Vou até olhar, porque eu tenho o costume de falar demais, e vocês daqui a pouco já virou meia-noite, né? E eu estou aqui falando aí. Então, mudança climática é o cérebro. Então, como o Diego já falou, sou médico, neurocientista, gestor, também professor titular e chefe de departamento da neurologia, e eu tenho vários, digamos, canais nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, até o TikTok, pessoal. Olha onde que o professor de vocês foram se meter. Twitter e LinkedIn, que, digamos, mais sério, assim, né? Então, @Dr. Lee, vocês podem ver algumas das coisas que eu ando aprontando aí no meio acadêmico, também na questão social, tá? Então, por favor, incentivem o seu docente a ficar famosinho aí nas mídias sociais. Então, vamos lá. Mudança climática e o cérebro. Esse é um artigo que eu acho bacana, né? Eu vou fazer uma apresentação baseada em artigos científicos e que vocês possam acompanhar. Então, eu não estou, assim, inventando, digamos, esse tema, ou, assim, né, tirando da minha cabeça ou da onde que vem. Esse é um artigo que foi publicado em 2019, numa revista chamada Environmental Research, né? É um artigo de revisão, né, escrito por múltiplos autores de múltiplas nacionalidades, inclusive tem um brazuca, um brasileiro lá, que é o João da Rocha,
né? E que é lá de Santa Maria, no Brasil, né? E trazem esse artigo de revisão que eu acho que é fantástico, que vale a pena vocês depois darem uma olhada. Então, eu fiz esse recorte do parágrafo introdutório inicial da mudança climática, e isso é uma preocupação da saúde do cérebro. E traz num contexto, digamos, relativamente bem pontual, de que, número um, né, existe um consenso na comunidade científica que mudança climática, ele, de fato, será um grande desafio, de fato, é um grande desafio, né, desse século XXI para nós. Esse aí, quem está afirmando é a Organização Mundial da Saúde. Inclusive, vocês foram clicar nesse link da OMS, nesse artigo, ele vai jogar num repositório de artigos da Lancet, que fez uma coletânea de artigos referente à mudança climática e saúde, né? E aqui traz de uma maneira bem, né, fácil para a gente entender o que vem a ser mudança climática, né, que tem vários elementos, mas que ele traz 3 elementos principais, que número 1 é o aquecimento global. Número 2 é mudança de padrões de precipitação, né? Então, alguns lugares que choviam mais, agora não chovem tanto, né? Isso geralmente ocorre o quê? Nas baixas latitudes, né, em que é mais próximo do Equador, em que geralmente chove mais, agora chove menos, e nas altas altitudes, que é mais distante do Equador, que antes não chovia menos, agora chove mais, né? Então, existe uma certa mudança do padrão de precipitação. E, por fim, né, ocorrência de climas extremas, secas, furacões, né, nevascas e assim por diante. A questão número 1 do global warming, né, que a gente for olhar, da mudança climática, isso é um quadro bem, digamos, ilustrativo, né? É desenhar para a gente entender. A mudança climática que tem, no caso, aumento da temperatura, né? Isso tem sido visto que antes da era industrial, para agora, em 2018, que foi medido nesse estudo, a gente aumentou em 1 grau, né? 1 grau a temperatura da crosta terrestre, né? E estima-se que se a gente chegar em 2100, né, essa temperatura, nesse ritmo, se nada for feito, talvez chegue a 2 ou 4 graus mais na crosta terrestre. Muito devido, digamos, ao uso de combustível fóssil, né? Esse é um elemento que eu vou voltar num artigo mais lá na frente, que se a gente for olhar toda a nossa matriz energética, ela é baseada no combustível fóssil. E qual que é o problema do combustível fóssil? Vamos pensando aí, né? Então, esse aumento da temperatura, ela causa uma série de questões já por si, né? Eu vou levantar a questão dessas ondas de calor que se tem, né? Como que o calor impacta no funcionamento cerebral? Bom, vocês já foram para alguns lugares quentes e viram como que é o funcionamento de você, né? Não dá vontade de fazer nada. Então, já tem uma prova meio que prática, mas vou mostrar em termos ilustrativos de uma framework teórico, né, de como que acontece a questão a nível celular e molecular. Né? Alterações das precipitações, isso aí realmente está ocorrendo, a gente vê lugares, né, que estão tendo secas e outros lugares que estão tendo inundações, e as temperaturas extremas que volta e meia a gente vê aí no noticiário, né, alguns dos eventos que foram marcantes, como o furacão Katrina, né, que devastou ali Nova Orleans e a região. E até hoje, aquele evento, né, deixou marcas profundas na comunidade. Então, o impacto direto, que nem eu já tenho falado aqui, que essas mudanças climáticas, né, sobretudo aumento da temperatura, ele também faz com que tenha um aumento no nível do mar. E esse aumento do nível do mar, ela tem trazido algumas coisas que são preocupantes, né? Obviamente tem um impacto nas populações costeiras, né?
mas também na vida marítima, de pH, mudanças de, digamos, ecossistema local. Né? As inundações, as secas vem junto também a questão dos incêndios. Né? Então, nós tivemos um tempo atrás, talvez você esteja lembrado, na Austrália, né, teve um incêndio de proporções, basicamente pegando todo a Austrália. Né? Então, vocês veem como que isso tem se desenrolado. Então, tudo isso, se a gente for ver, elas vêm de uma maneira insidiosa, né? E do qual a gente não se dá muita conta. E isso, de fato, é um dos pontos de por que as pessoas tendem a não acreditar, né, de que existe a mudança climática. Porque a questão de a gente entender, ela não é tão linear, direta. Não é tão de causa e efeito assim, bateu, doeu, né? Porque as consequências, elas são cascatas, eventos que levam outro evento, que levam outro evento. E no impacto indireto, né, do aumento do nível do mar, da questão das inundações, das secas, do fogo que se alastra, das grandes queimadas, ele faz com que a gente tenha poluentes esse no solo, na água e no ar. Só um exemplo, esse aumento do nível do mar, ela também leva uma alteração da acidificação, mudando o pH. E essa mudança de pH, ela pode levar ao aparecimento de algumas algas que são potencialmente produtoras de toxinas. Né? Então, só dando um spoiler, que eu iria falar logo ali na frente, que tem umas toxinas que são, digamos, produzidas por essas algas, que são comidas pelos mariscos. Né? E quando se come esse marisco, você pode ingerir a toxina. Uma das toxinas que se tem é o ácido domóico. Tem vários outros ácidos que se tem, outros neurotoxinas produzidos pelas algas e que são alimentados pelo crustáceo. E um tempo atrás teve aquelas famosas ondas de maré vermelhas, né? E hoje, obviamente, as pessoas estão mais espertas, sabem que ali tem um contexto de toxicidade e não fazem a ingestão, digamos, de mariscos que estão ali, né? Mas tem um relato até, inclusive, um colega nosso, professor do nosso departamento, Fernando Sendes, que publicou, enquanto ele estava lá em Montreal, fazendo o doutorado dele, deu um relato de caso de um paciente que fez ingestão de marisco, né, e que tinha essa contaminação dessas algas, né, e que tinha ácido domóico. Ácido domóico é um estimulante, um aminoácido excitatório que pode causar lesão neuronal. Né? E nesse paciente que o Fernando descreveu, mostrou lesão neuronal dos hipocampos. Essa pessoa basicamente teve uma lesão do hipocampo em fase aguda. Né? Para quem estuda modelos animais de epilepsia, a gente tem alguns modelos que injeta, né, algumas substâncias que fazem lesão neuronal através de excitoxicidade, que é um mecanismo muito parecido. Né? E, além disso, a questão da componente da poluição, lembra que eu falei da parte de energia fóssil, mas também tem as queimadas. Né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos que trazem isso de uma maneira muito clara da sua inter-relação dos poluentes, tanto aéreos, né, tanto na água e no solo, e que tem um impacto direto na saúde da pessoa e lesão direta no cérebro. Né? E a questão de degradação ambiental, né, certamente isso faz com que tenha toda uma mudança no ecossistema, e essa mudança no ecossistema ela pode alterar a cadeia alimentar. Então, alguns lugares que realmente se produzia alimentos, devido a essas mudanças climáticas, tornam-se não produtora. Né? Então, a não produção de alimentos em lugares, elas podem causar o quê? Uma instabilidade, fome, obviamente, mas uma instabilidade levando a algumas insurgências civis
e até alguma vulnerabilidade e guerras civis, como a gente tem visto aí, né, nos noticiários. E, por fim, eu trago a questão da injúria por hipertermia, vocês devem ter escutado também, né, aquelas ondas de calor na Espanha, na Grécia, né, 40 graus, tal, e como é que é a implicação de altas temperaturas no funcionamento cerebral. Então, todos esses impactos indiretos que advêm da mudança climática, como que elas interagem, digamos, nas questões de doenças cerebrais. Então, doenças infecciosas. Dá para vocês entenderem que aqui, né, sobretudo o Brasil, nós temos algumas doenças infecciosas que são carregadas por vetores. Até vamos ver, jogar aqui para vocês, o que vocês acham, que vocês conseguem dar um exemplo. Então, se você pensou em febre amarela, você acertou, né? Então, Zika, febre amarela, chikungunya, né? Malária, que mais? Então, esses doença de Lyme ou doença do carrapato. Então, o que está acontecendo? Quando tem maior precipitação de água, né, mudanças climáticas, enchente que seja, você começa a alterar um pouquinho o ecossistema desses vetores, tornando ela mais abundante em alguns lugares, talvez até menos em alguns, mas mais em alguns lugares que não tinha. Então, lembra que eu falei que está tendo uma mudança, digamos, da precipitação da água, está tendo um pouquinho de menos precipitação nas zonas equatoriais, um pouquinho mais nas regiões temperadas. E com o aumento global da temperatura, faz com que esse mosquitinho, né, que não iria para os lugares que eram frios, agora eles têm esse espaço para irem lá. Então, está se tendo uma visão de uma modificação do padrão da contaminação, digamos, desses vetores, da propagação das doenças que são conhecidas, né? E um ponto importante, né, eu vou trazer um exemplo de questão de mudanças ambientais, de desflorestação, né, de aparecimento de novas doenças, né, coronavírus, né, se a gente for ver, boa parte das pandemias que se tem, elas têm um ponto em comum, um aparecimento meio que sequencial após algum ataque no ecossistema local, né? De maneira de que o homem se aproximou muito da vida selvagem. E parece que dentro desse meio campo sempre tem o morcego, né? Hoje, cada vez mais, a gente está vendo que o morcego parece que é um animal que é resistente pra caramba, né? Mas que ele tem em si a capacidade de albergar vários desses, né, vírus que potencialmente elas podem contaminar o homem, né, o ser humano. Então, até nisso, a gente vê que as mudanças climáticas, ela tem muito a ver com as pragas, né, as pandemias que se tem. E o exemplo que eu vou mostrar num relato foi na Malásia, mas eu vou deixar para falar ali mais adiante. Então, a questão das infecções, né, vetores, digamos, que tem dos mosquitos, sobretudo, e só um exemplo que é interessante, que é da malária, né? A malária, ela mata 1 milhão de pessoas por ano no planeta. É uma das doenças que, né, realmente tem uma taxa de mortalidade ainda alta, né? Se for ver como é que se transmite, é através de um mosquito falciparum, né? E que transmite a malária. E que a malária, ela pode causar lesão cerebral, né, em essas pessoas, e como consequência podem deixar sequelas importantes, sendo uma das sequelas a epilepsia. E tem visto que está tendo uma mudança no padrão, né, de contaminação, de propagação, né, da malária. Parece que está tendo uma diminuição da malária no Sudeste Asiático para migrar para regiões que não tinham malária, não tinham tanta malária assim.
Então, olha, é uma coisa que... O que está acontecendo? Porque está tendo uma mudança climática no local, uma reorganização do ecossistema, né? E, digamos, os bichos estão sendo realocados para outros lugares, e com isso levando isso, uma vulnerabilidade para regiões que não tinham, né? Causando o estrago dela. Então, em termos de doenças infecciosas, tem essa. Tem uma outra, que é a tal de ameba cerebral, né? Tem a questão da amebia cerebral, que é uma que realmente é um protozoário que devora o cérebro, que está na água. E que realmente, com essa mudança, né, ambiental, você começa a ter acúmulo de água em vários lugares, né, e uma propensão de você estar levando esse elemento, esse, digamos, parasita. Da mesma maneira, aqui no Brasil, nós temos a esquistossomose. Isso também existe também na Sudeste Asiático, né? Um outro tipo, mas aqui a esquistossomose também tem no nosso meio, e que vocês vão, né, fazer a anamnese, a tal da lagoa da coceira, que a pessoa entra na lagoa, de repente sai coçando, né? Por conta da infecção da esquistossomose, e que acaba contaminando a pessoa também, e que pode levar a lesões medulares, né, como uma das apresentações. Então, das doenças infecciosas, a gente está vendo que existe muito essa questão com o meio ambiente, que a gente precisa estar muito alerta. E até numa discussão que eu tive com alguns colegas, eu fico assim impressionado, porque o Brasil, né, ele é um país com uma biodiversidade assim enorme, incrível. E até, né, eu falo que eu bato aqui para não acontecer de que a nossa, com toda essa degradação ambiental, desmatamento que seja, essa aproximação que se tem, né, a gente tem que rezar mesmo que não venha saltar nenhum bicho aí, né, que está na selva para a comunidade, para o homem, né? Então, essa é uma das grandes preocupações. As neurotoxinas, né, que eu já falei, as neurotoxinas, esse das algas, é um exemplo, né, muito bem fundamentado. E algumas outras neurotoxinas que tem, que a gente sabe... Opa, alguma coisa deu errado, pessoal? Elis, o seu áudio está ligado, você pode desligar, por favor? Alô? Muito obrigado. Professor, não, foi só um microfone que ficou aberto. Ah, Pode tá. continuar. Tá. A questão das neurotoxinas, né, que é importante, que eu nem falei, quais são os elementos que são comprovadamente, né, que podem causar dano neurológico. Então, número um, né, que muito bem provado, é o chumbo, né, chumbo, né, intoxicação por chumbo. Até um tempo atrás, o chumbo é ainda, né, em alguns lugares, é utilizado na pintura, né? Tanto que nos Estados Unidos, eu fiquei, assim, a primeira vez que eu vi alguém falar assim de leigo foi um corretor de imóvel que falou: olha, essa casa é pintado, né, mas a tinta não é com chumbo. Eles são obrigados a falar se a casa é pintado com tinta com chumbo, que ainda existe intoxicação, as crianças se intoxicam com chumbo, né? E tem também o que? Os elementos que são derivados do plástico, que são derivados do petróleo, né? Que são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. E isso, digamos, está no plástico, está, né, também volatilizado, que pode ter, e que eles têm um efeito também no sistema nervoso. E o clássico, né, é o mercúrio. É o mercúrio, né, o metilmercúrio, e que está no mar, né? Tanto de que, com a mudança climática, né, com aumento de temperatura, acidificação, faz com que a concentração de mercúrio ela se torne mais acessível, e os peixes acabam se contaminando mais. Tanto que tem um cálculo, né? Eu não sei como que faz isso, de quanto que tem de mercúrio num salmão aí do Atlântico. Quem souber, depois avisa aí, né? Quem gosta de comer sushi, aí parece que tem que fazer uma continha
e quanto que para evitar de ter uma contaminação. Bom, enfim, o mercúrio, né, é um metal pesado que é perigosíssimo, né, e ela se deposita na gordura, né, então o cérebro é uma gordura, né, e que vai lá e não tem como se tirar o tal do mercúrio lá. Então, essas são os três muito conhecidos. E a questão das neurotoxinas, que eu vou adentrar um pouquinho também na discussão, de que delas, né, tem cada vez mais evidência de que esses componentes aí químicos volatilizados, ou também o tal do agrotóxico, né, que no Brasil agora parece que foi aprovado um monte de agrotóxico e que basicamente a grande maioria delas, ela não tem nenhum teste de toxicidade, mas acho que a gente não precisa ser um rocket scientist para ver que aquilo vai dar ruim, né? Tem até aquela musiquinha, né? Vai dar, né? Que vocês já até sabem o que que é. E que vocês imaginem, né? Que será que essas alterações comportamentais sutis, um pouquinho mais de alteração do QI para menos, um pouquinho de alterações de desenvolvimento, digamos, cognitivo ou desenvolvimento cerebral, será que não se deve a todas essas questões? A resposta não é tão simples, né? Porque a gente novamente, essas questões elas não são tão fáceis de serem analisadas, mas que se tem potencial de isso estar acontecendo, tem, né? Isso, de fato, tem vários potenciais. Eu vou trazer, digamos, a próxima artigo, um pouquinho sobre a evolução, né, do desenvolvimento cerebral, para vocês verem digamos, a vulnerabilidade que nós temos. Tem até um statement, né, de um pediatra que fala, né, nós estamos vivendo num grande tubo de ensaio, né, a nossa sociedade, fazendo apostas em o que vai acontecer com as gerações que estão e gerações futuras, né, com tanto as questões químicas que se tem. Porque a questão do chumbo, a questão do hidrocarboneto aromático policíclico e do mercúrio, ou do arsênico, ou do manganês, esse está muito claro. Mas que tal esses outros, digamos, outros produtos químicos que estão aí, né, que estão aí à solta e que nós estamos ingerindo aí a rodo aí, né? O que será que elas não estão causando? Porque essas alterações comportamentais cognitivas, elas não são tão fáceis de detectar, né, no sentido de você ver aqui. Mas algumas coisas nos alertam, né, de que, puxa, tinha uma época atrás, né, quando a gente falava de transtorno espectro autista, era uma a cada 7.000, foi para um a cada 5.000, um para cada 300, um para cada 200, hoje é um para cada 40 e um para cada 50 crianças tem um diagnóstico de transtorno espectro autista. O que está acontecendo? Né? E até, assim, a discussão que se fez nesse artigo, que não está aqui na minha apresentação, mas eu vou passar para vocês, a pessoa faz a seguinte reflexão, né? Lá pelas idas de 1950, foi aprovada uma medicação acalmante, antiemético para as mulheres grávidas, e que, de repente, começaram a aparecer montes de bebês sem braço, sem perna, né? Que é a tragédia da talidomida. 15.000 crianças no mundo, né, nasceram sem um membro. Né? E mais tarde também viram que tinha alterações cognitivas, mentais, né, comportamentais, que realmente o desastre era muito maior. E que dali saiu, digamos, no CDC, né, um departamento especial para avaliar, né, a questão do impacto na saúde materno-fetal, né, do desenvolvimento. Porque é aquela coisa, né? A gente está lidando com gerações que vêm. Então, acho que a questão de a gente lidar com mudança climática, ele vai na mesma onda. E aqui a questão da malnutrição, né, com a mudança, digamos, para fator produtivo, isso é bastante, né, óbvio. Para vocês terem uma ideia,
22% da população de 15 anos para baixo, 22% da população de 15 anos para baixo nos Estados Unidos, vivem na pobreza. Na pobreza, 22% nos Estados Unidos, que é supostamente uma das grandes nações aí e tal, mostrando o grau de desigualdade socioeconômica que se tem, que cada vez se acirra mais e aumenta. Então, no Brasil, não preciso nem dizer, né? E que a gente vê nas estatísticas da OMS que nós temos aí uma população de 2 bilhões, quer dizer, de crianças aí, acho que na faixa etária de 5 anos, que seja, não, acho que 15 anos, e que metade dessas crianças estão na pobreza, né? Então, imagine, 1 bilhão. E a malnutrição tem um impacto grande no desenvolvimento cerebral das pessoas. E, claro, a questão de consequências físicas e mentais, todo mundo está passando para a questão da Covid-19, sabe o quão difícil é. Imagine se você tivesse, né, que lidar com a questão da Covid-19 num barraco, né, e você mais 10 pessoas, e que de repente chove, inunda, e aquele barraco é levado embora. Ou então pega fogo, né, no barraco, como que foi na Vila Paula, e as pessoas ficam lá, né, ao Deus dará. Imagine a psique das crianças, das pessoas lá, realmente é altamente impactante em que se tem. Bom, eu vou trazer aqui o modelo, né, teórico da questão da hipertermia, né? Então, esse é um modelo que a gente tem aí estudado em modelos animais e como que poderia acontecer lesão cerebral. Então, quando você tem aumento da temperatura, né, você pode ter uma maior oferta na produção, liberação do glutamato, né, e que é um aminoácido excitatório e que faz que entre mais cálcio. Mas, independente disso, o aumento da temperatura faz com que tenha uma diminuição da atividade antioxidante e que vai levar a um estresse oxidativo, né? E que isso vai ser tanto estresse oxidativo para o retículo endoplasmático e que isso pode levar à apoptose. Mas também ele pode levar à alteração da permeabilidade mitocondrial, né, da mitocôndria, e com isso liberar, né, a um cascata de inflamação e que junto também vai levar à apoptose, levando ao final uma neurodegeneração. Né? Somado a isso, o cálcio pode entrar, aumentando, digamos, a excitocicidade, né? Fazendo ativação da cascata interna de morte neuronal, sabidamente que um cálcio é um neurotransmissor também, né, secundário. Então, ao aumento da temperatura, automaticamente ele pode desencadear essas alterações. Essas alterações, elas podem ser sutis, né, que pode levar a um efeito cumulativo, né, que a gente vai vendo, porque deu neurodegeneração, a mais acentuada aqui e ali, e com isso faz com que a pessoa possa vir apresentar um déficit cognitivo ou então uma das síndromes demenciais que se tem. Então, isso é um ponto importante, né, que a gente deve ficar espertos. A questão da trajetória de desenvolvimento cerebral, deixa eu até olhar quanto tempo que eu já falei, porque, nossa, já falei 45 minutos? Impossível. Bom, vamos lá. A trajetória de desenvolvimento cerebral é pontos de oportunidade e vulnerabilidade. Então, a gente vê o seguinte, quando a gente tem a questão de desenvolvimento do feto, né, o sistema nervoso ele vem da placa neural que vem da ectoderme, né? Quem que está aí passando no curso básico, no IB, na embriologia, vai ter esse estudo, né? E que realmente ela vai formar uma zona germinativa e essa zona germinativa vai fazer a proliferação e migração desses neurônios para o córtex cerebral.
Essa migração, ela tem um padrão de chamado inside out. Como é que é feito isso? O que acontece tem uma formação de uma camada molecular externa no córtex cerebral, e daí ele forma a primeira camada, a sexta camada mais interna, e daí vai formando a outra, a quinta, quarta, a terceira, a segunda e a primeira, de uma maneira inside out para as camadas de 6, né, camadas aí. Então, é um padrão muito peculiar. E essas ondas de migração neuronal, elas ocorrem em 2 ondas máximas, na 8ª e na 16ª semana gestacional. Então, no primeiro trimestre, esse dá um boom, pá, né? Prolifera e migra. Né? E essa migração, ela já vai começando a fazer um crescimento dendrítica axonal, tentando conectar uma com as outras. E quando, né, o feto, o bebê vai nascer, ele já antes vai começar a ter uma programação neural, né, da morte neuronal. Então, aqueles neurônios que, digamos, não estão conectados ou que serviram para o propósito de guiar os neurônios até a camada de córtex, elas são eliminadas, né, através de uma morte neuronal programada. E, juntamente, começa a ter uma produção sináptica. Essa produção sináptica, ela é intensiva nos primeiros anos de vida, né? Nos primeiros 1000 dias, é o que dá um boom, pá! Né? Começa a proliferar sinapse, conexão, né? Arborização, né? Conectando, e, juntamente, começa a fazer a mielinização, que é, digamos, o encapamento, né, do axônio, que é o prolongamento do neurônio, como um mecanismo de tornar a propagação da informação mais eficiente. Né? Então, o processo de mielinização começa a ocorrer, e juntamente com a sinaptogênese. E daí o que acontece lá pelos 3, 4 anos? A sinaptogênese, né, ela realmente diminui e começa a ter o que a gente fala de fenômeno de poda neural, né? Fenômeno de poda neural, que a gente vai cortando, digamos, essas conexões, tornando ela mais eficiente, e isso vai ser dependente do grau de estímulo que essa pessoa vai ter. O famoso aprender da criança, e que tem um nome nas neurociências que se chama plasticidade. Plasticidade, que é a mudança neuronal dos neurônios frente a um estímulo intrínseco ou extrínseco. E essa mudança de poda neural, ela vai ter um boom também, um grande rearranjo, sobretudo na adolescência. Então, aqui, esse mapa gráfico tem a parte embrionária e a parte pós-natal, né? Então, das fases que se tem, e a questão de migração e conectividade, sobretudo, né, intrauterino, um pouquinho no pós-natal, e o fenômeno que vai ser adaptativo, né, até a sua adolescência e depois mais compensatório mais adiante. O que a gente sabe, né? Reproduzindo essa questão de ser humano, pegando um pouquinho de modelos animais. Né? Então, aqui tem esse gráfico que mostra o ser humano aqui em cima, em termos das fases de faixa etária, em termos animais de dias, né? Comparativamente com o que se tem. A adolescência, a puberdade, ela é uma fase que culmina com também um boom em termos de liberação hormonal, né, das gônadas, sobretudo. Né, e isso faz com que tenha mudança físicos, que, né, vocês já passaram por isso, né, e sabem bem como que é, mas no cérebro ela também leva a uma modificação muito decorrente também dos efeitos dos hormônios que se tem. E a gente começa a ver, em termos de aparecimento de alguns transtornos ou doenças ou distúrbios que meio que ligam com a questão do sexo e a questão do tempo de aparecimento, levantando, né, digamos, a questão de que a gênese
dessas doenças neuropsiquiátricas, elas têm um quê nessas janelas de desenvolvimento. Parece que a trajetória que deveria seguir, ela não segue tão bem. Um exemplo que a gente traz aqui é, por exemplo, a questão da esquizofrenia, né, a questão do síndrome de Tourette, ou até a questão de transtorno de espectro autista, que ela tem uma variabilidade de início de apresentação e também de sexo. Esses são pontos interessantes e importantes, né, do que a gente precisa ficar aí ligado em relação a isso. E um ponto que tem a ver com as mudanças climáticas, né, e a mudança do ecossistema são os ditos disruptores endócrinos, né? Novamente, os plásticos, né, alguns agrotóxicos, elas podem mimetizar ou trazer o mesmo efeito semelhante a alguns tipos de hormônio, né? Então, esses podem impactar, né, sobretudo, na saúde da pessoa de uma maneira como um todo. Mas agora imagine nesse cérebro em desenvolvimento. Então, esse aqui é uma pincelada, digamos, sobre a questão digamos, do desenvolvimento, das janelas de oportunidade. Então, certamente, né, o que a gente está vendo? Que nossas crianças, na idade gestacional e logo ao nascer, são os que vão ter maior efeito, né, impacto pelas mudanças climáticas e poluentes ambientais. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando não de 1, 2, mas estamos falando de uma geração. E, obviamente, né, numa sociedade desigual como a nossa, vocês podem imaginar qual que é o extrato econômico, sociodemográfico que vão receber maior impacto, digamos, dessas mudanças climáticas. Então, não preciso dizer que vão ser a camada menos favorecida. E é uma visão que a gente precisa ter isso muito claro, né? Vocês vão estar no curso de medicina, né, e, felizmente, o nosso curso de medicina tem uns pontos de discussão sobre esses aspectos, que que não tem como, né, separar. Vocês vão estar lá já atendendo a pessoa, vão entender por que aquela pessoa não consegue tomar aquele remédio, ou não consegue ir na consulta, né? Tem tantos fatores que não é simplesmente eu querer, né? É muito a questão se eu estou amparado para tal. E aqui, pessoal, é um estudo, relato, que acho que é bem interessante, que mostra um exemplo de mudança climática levando ao aparecimento de uma pandemia, né, que foi publicado em 2007, que é o outbreak, que é digamos, como que é o outbreak? Bom, é um aparecimento aí de um vírus Nipah, que é um novo na Malásia, que ocorreu de setembro de 1998 até maio de 1999. Olha que bacana, né? Quisera a gente ter esse dado, assim, falar do coronavírus. O coronavírus apareceu em tal data, terminou em tal data, né? Mas isso foi possível porque ações foram colocadas para isso. Resultou, nesse período, em 265 casos de encefalite aguda, com 105 óbitos, né? E quase um colapso de uma indústria de porcos, de bilhões de dólares, né? Tudo porque, no início dessa pandemia de outbreak, eles achavam que era uma encefalite japonesa, que também é um arbovírus, né, que foi lá, que é meio que endêmico na região. Mas só que 2 meses do outbreak, eles viram que o padrão, não é bem isso, né? E eles conseguiram, junto com o esforço da comunidade internacional, aí que é importante, uma comunidade internacional, sentinela, estudando, né, fazendo a monitorização, conseguiram ver, não, esse é um bicho novo, é um novo vírus, epavírus. Então, que eles conseguiram realmente
chegar à conclusão. Mas da onde que veio toda essa história? A história, então, foi revista, né, retrospectivamente, de como que foi. E que eles trazem a história, o relato de que lá pelas idas de 1997 para 98, né, para o começo de 98, teve um fenômeno de El Niño, né, El Niño. Tem Laninha e também tem El Niño. E que levou uma seca importante da região, e essa seca culminou com, né, queimadas que foram desencadeadas pelo ser humano. E essa queimada, né, que muitas vezes aqui as pessoas usam para o quê? Para progredir no seu campo de pastagem, com isso, como podem levar os bichos mais para comer, né, ter mais possibilidade de alimentação. E foi isso que aconteceu. Levaram os porcos mais para a região para eles se alimentarem, mas com isso também teve a aproximação com os morcegos, né? Os morcegos que comiam frutas, né? E os morcegos comiam frutas, né? Eles faziam suas necessidades ali perto, e essas necessidades, né, eram consumidas e infectavam os porcos. E foi essa a maneira da contaminação. Esse vírus que tem no morcego, que está lá nele, bem tranquilo, mas ela conseguiu alcançar, chegar no porco primeiro, e esse porco que é na fazenda, né, de cultivo, de criação dos animais, passou para o tratador, o cuidador, né? E com isso eles viram que essa foi a cascata, devido a um fenômeno de mudança climática, o fogo, né, queimada pelo ser humano para avançar, né, nas reservas selvagens, o contato com a vida selvagem contaminou e trouxe um novo vírus, pegou, digamos, passou para o ser humano. E a maneira como que eles fizeram? Eles tiveram que sacrificar todos os bichos, isolar, né, matar basicamente milhões do porco para poder salvar a indústria e também salvar a comunidade. E ali foi encerrado, digamos, esse outbreak desse vírus que se tem. Aí a importância agora é ficarem antenados para ver se esses novos vírus não vão aparecer no ser humano. Você imagina, ele tem uma taxa de letalidade de 50%, né? Então, esse é um exemplo, né, que se tem. E tem outros exemplos aí que a gente vai ver, própria, digamos, HIV, a ebola, né, para que seguem o mesmo padrão de desflorestamento e invasão do ser humano para a vida selvagem. Aqui é um estudo, é um mestrado aqui no Brasil, no Mato Grosso, que eu trouxe porque é bem interessante, também é um estudo nacional, né, que eu quis também prestigiar, de que se produz alguma coisa. E o título é A Poluição Atmosférica em Decorrência das Queimadas e a Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório da População Idosa Residente na Amazônia Brasileira. Então, eles fizeram um estudo, né, retrospectivo, e acompanhando o número de mortalidade e a questão de algumas variáveis demográficas, geográficas da região. E que é interessante, ele traz esse gráfico, que são o tamanho das partículas, né? Então, as partículas que são PM, partículas torácicas, até 10, né? 10 micrômetros, elas param, digamos, em vias aéreas porque mais altas. Mas tem algumas partículas de PM, né, material particular de 2,5 micras, né, elas são partículas finas, elas vão até a porção mais distante do parte brônquica. E aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a célula vermelha com 5 micras, a célula, né, entre 5 e 10, né? Obviamente o vírus 0,1 micrômetro, né? Então, esse aqui é importante porque essas partículas fazem parte do poluente. E a gente viu que antes, né, as partículas, essas material particulado, antes da Revolução Industrial,
estimava-se que tinha mais ou menos 175 partes por milhões dessas partículas. Hoje, nós estamos na casa de 400, né, partes por milhões. Então, houve um aumento. Estima-se que mais ou menos 2010, né, 2100, isso vai para 1.000 partes por milhões. Então, a gente vai ter uma densidade e concentração maior dessas partículas. Então, essas são partículas poluentes que podem ter várias características, desde propriedades químicas, né, físicas, e daí tem as questões irritativas. E aqui mostra o gráfico, né, da hipertensão, de taxa de mortalidade, né, que se tem de doenças, não é mortalidade, taxa de mortalidade, né, por IAM, doença cerebrovascular e hipertensiva na Amazônia brasileira. A gente vê hipertensão, tem uns hotspots aqui, né, IAM também, mas olha de doença cerebrovascular, né, o famoso AVC. Isso, eles fizeram um mapeamento, ele casa muito nas regiões em que tem queimada. Então, a Amazônia apresenta tendência crescente de taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, e as áreas geográficas com taxas mais elevadas localizam-se na região do Arco do Desmatamento. A taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório em idosos com 65 anos mais residentes na Amazônia brasileira tem sido influenciada pela poluição atmosférica decorrente das emissões provenientes das queimadas. Então, a questão das emissões, né, de partículas, elas é um fato, pessoal, né, é um fato de que elas causam sintomas de enxaqueca, isso já foi visto na Coreia, né, em outros países, também na Alemanha, né, fenômenos de AVC também têm sido relatados, e aqui, né, esse estudo mostra que existe uma associação, uma tendência crescente a essas taxas de mortalidade e que tem a ver com a questão da queimada. Esse é um estudo que foi feito em 2012, né, e seria interessante ver agora, porque a gente teve algumas queimadas que foram um pouquinho além da conta. E aqui eu queria basicamente meio que terminar com esse artigo, que são as múltiplas ameaças, digamos, da questão da combustão da energia fóssil, né? Essa pessoa, Frederica Pereira, ela é uma das pessoas que publica muito nessa área, e que traz o seguinte, né? Acho que esse é um quadro que mostra muito tranquilamente que as emissões tóxicas de um lado, né, que é hidrocarboneto aromático policíclico, as partículas, materiais particulares de 2,5 micrômetro, né, as emissões, né, de CO2, o mercúrio, né, o sulfúrico, nitrogenada, né, os compostos orgânicos voláteis, elas também fazem a aceleração da formação de O3, e que por si também elas geram mais emissões tóxicas, e isso ajuda na mudança climática por acúmulo de CO2, efeito estufa, né? Então é um ciclo, né, maléficos que se faz, né? Aumenta a temperatura, alterações de climas extremas, né? Aumento de nível do mar, alteração do ecossistema e a questão de instabilidade social e política, né? E o que acontece com a questão de tóxicos que estão no ar, né? Elas fazem com que tenha maior mortalidade infantil, né? Isso é um fato, mais peso, baixo peso ao nascer. Tem um estudo que é quase experimental, né, que foi feito no Utah, de que tem uma usina de aço e que ficou fechado por um período de 1 ano, e eles fizeram uma análise de mulheres que nasceram no período em que essa usina de aço estava fechado, comparado com antes e depois, né? Antes, que estava funcionando, e depois que voltou a funcionar. Mostrava que as crianças, quer dizer, o nascimento, o pré-termo, era muito menor quando não tinha a usina funcionando, mostrando a questão da poluição ambiental
em complicações na gestação, gravidez. A questão de alergia à asma, acho que não precisa, né, estressar de que esses elementos poluentes causam dano pulmonar e até reduz a expectativa de vida. E também, aqui no nossa discussão, a questão do neurodesenvolvimento. Então, tem estudo mostrando de que regiões com poluição, a QI realmente tem diminuído e alterações comportamentais está aparecendo. E está tendo uma, digamos, uma associação de estudo que deve estar saindo sobre a relação de transtorno de espectro autista e a questão ambiental. E isso que faz com que a mudança tenha a malnutrição, né, desnutrição que a gente falou, doenças infecciosas, traumas físicas, psicológicas, alterações asmáticas, né, alterações relacionadas ao aumento da temperatura que a gente falou no mecanismo. E esses dois, digamos, é uma somatória, digamos, muito ruim que acaba piorando toda a saúde da pessoa. E aqui, por que é tão difícil a gente falar sobre mudança climática, né? E aqui é uma artigo de revisão da Nature, que traz justamente isso. É porque, né, a dificuldade é porque o assunto é complexo, é cognitivamente desafiante, não é tão simples para as pessoas entenderem, né, a dimensão, a dinâmica disso. Né? Não tem uma coisa de que eu queria culpar, quem que a gente vai culpar isso? Ainda mais de que, né, afinal, quem que é o culpado? Somos nós. Né? E a gente sempre vai se defender, não é bem assim, né? Acho que não é assim. Então, a gente tende a querer minimizar, porque o problema somos nós, é o estilo de vida nosso, é o modelo econômico que nós impomos. Né, que nós adotamos, e que ela usa a matriz energética à base de fóssil. Né? E, claro, que a gente sempre gostaria de wishful thinking, não, mas vai dar certo, né? Quantas vezes a gente não se pega assim, não, esse número de mortalidade de coronavírus não vai ser assim. Agora está em casa de 4 mil, pessoal, né? Não vai ser assim, não. A gente quer minimizar. E a questão aqui que eu vejo que é um grande problema que a gente vive hoje, que é o tribalismo moral, que é a questão política, que puxa de um para cá e que tenta tirar o foco da ciência para uma questão de moralidade tribal, de que, né, e com isso vem o que? A questão ideológica de polarização que a gente vê aí, né, que se tem. E, obviamente, né, quando a gente começa a falar, né, que vai ter um impacto, e o pessoal fala, mas eu estou bem, que se dane, né? Não está tendo essa visão a longo prazo. Né? Então, para a boa das pessoas, a coisa vai degringolar, eu vou olhar no relógio, eu já não estou mais aqui, né? Não estou nem aí. Mas a gente precisa mudar isso, né? No sentido de trazer um enfoque moral, tanto que o Papa Francisco traz que a gente deve trazer, né, a questão da mudança climática como um imperativo moral, né, que o Kant fala isso. Immanuel Kant traz o que é imperativo moral, que é uma série de condutas que nós devemos tomar e fazer ela acontecer, colocar em prática, porque se não fizermos isso, nós vamos colocar a nosso risco, a nossa própria existência. Né? Então, precisa realmente ir nessa direção. A questão também, quando a gente fala, né, qual que é o benefício, qual que é o custo? Muitas vezes o pessoal, né, fala, benefício, mas não é benefício para mim. Mas se você fala, vai doer no bolso, daí ele, sim, né? Porque é aquela coisa, a gente fala, o desmatamento é ruim, nananã, vai acabar com os bichos na Amazônia, a gente tem que preservar isso. O pessoal não vai dar bola, né? O pessoal da agro. Mas se o pessoal falar aqui, olha, o pessoal lá de cima, no hemisfério norte, não vai querer comprar coisa de situações aí que agridem o ambiente. Opa, tem um custo aí, vai me doer o bolso, vai me estragar o negócio. Né? A questão do uso que ele fala de
cenouras emocionais, né? Que em vez de bater, que a gente precisa trazer um pouquinho de esperança, né? Também mexer no orgulho, né? Na gratificação, mais do que incutir vergonha, né? Culpa, né? Trazer o lado, o bom, o aspecto bom, digamos, de, de fazer a coisa certa. E também a gente deve aqui, que eu falo para a gente falar, né, que eu vejo que é interessante, de expandir para grupos que a gente possa se identificar, que é a questão da empatia, futuras gerações. Então, a questão de impacto na maternidade, no filho, no concepto, é muito mais interessante em termos de discussão do que falar que vai acometer um senhorzinho de idade, né? Tanto de que a gente está vendo essa questão do coronavírus, né, de que enquanto estava falando que era só o velho que morria, né, as pessoas não estavam lá grande importante, mas se começa a falar que está pegando jovem, pegando criança e pegando gestante, o pessoal, epa, começa a mudar um pouquinho a zona de preocupação. Infelizmente, tem esse aspecto que a gente poderia até falar que é desumano, eu acho, e que a gente deve de rever as questões morais da nossa sociedade. E, enfim, né, como eu falei, toda essa, digamos, jornada do qual entrei foi por conta desse Ecocine, e eu faço essa apresentação também, mas de uma maneira mais dialogada, menos científicas, assim, com slides, né, e que está nesse site aqui, no talplay.com.br, que eu convido vocês a assistirem, né, e que vocês podem passar para os seus familiares, os tios, tias, né, sobretudo as tias do WhatsApp, para que elas também possam se apropriar um pouquinho dessa discussão que eu vejo que é muito importante, que é a nossa casa, nosso cérebro, né? Então, é isso, pessoal. Eu sei que passei da hora, nossa, quanto tempo que deu, mas é isso. Puxa, nossa, Professor, 1h20, bati um não tem recorde. problema nenhum, a aula foi sensacional. Foi Me muito perdoe, boa. pessoal, mas eu agradeço aqui, né, a atenção que vocês tiveram. Pelo menos o Diego está aí, né? Deixa eu voltar Não, aqui. olha, tá todo mundo comentando, tem muitas respostas positivas, todo mundo gostou, viu, professor? Foi incrível a aula. Nossa, tem que ser. Tem aí na casa 90 pessoal. Então, acho que deu certo, né? Sim, a aula foi muito legal. Eu acho que a gente não teve pergunta, professor, direcionada a você, mas assim, a palestra foi incrível, realmente. Tá bom. Eu espero que vocês devem, né, de ficar interessado como eu fiquei e começar a olhar para a questão da mudança climática na agenda de vocês enquanto acadêmico, né? Afinal, acho que o nosso planeta aqui, que é redondo, tá, pessoal? Para toda a Terra plana, é redonda, tá? E que a gente precisa cuidar da nossa casa, né? Para também cuidar da gente, né? A saúde minha, tua, de todos são importantes, mas também dentro desse planeta que nós vivemos, né? Habitamos. Palavras sábias. Muito obrigado, professor. Queria agradecer em nome da Lia pela presença e pela aula. Acho que gerou um conhecimento muito bacana. Muito obrigado, viu?